Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de todos. A comida estava muito boa mesmo. Nem vou dizer qual era o prato, mas era assim, tinha champignon por aí. Os irmãos podem medir, e não era champignon daquele picadinho não, porque lá na minha casa a gente faz picadinho, pica ele em 4 para render, lá era inteiro, assim. Thaís está de parabéns, foi uma alegria estar com os irmãos, almoçando e agora à noite, aqui estudando a Palavra de Deus. Uma alegria ainda bem especial para mim é ter encontrado a Ruth, né? A Ruth que está aqui sentada no lado da Vani. A Ruth foi minha professora de escola dominical na classe dos adolescentes, né? Depois ficamos bastante tempo juntos, né? Depois, jovem, a Ruth que ensinou a dar os primeiros passos na vida cristã, ela e o Odemir. Então, para mim é uma alegria muito grande encontrar a Ruth, a minha professora aqui. Se eu falar alguma coisa diferente ou errado, os irmãos reclamem com ela, porque ela foi a minha professora de escola dominical. E não somente isso, a Ruth tem um papel muito especial na vida minha e da Vani, porque quando eu conheci a Vani, ela morava numa cidade e eu em outra, ela morava em Joinville e eu em Florianópolis. E aí a gente estava namorando, né? Não sabia se continuava, se terminava, ia começar a namorar. E os adolescentes da igreja pegavam um conselho, né, com as irmãs mais velhas. Aí eu perguntei para uma irmã, ela me desanimou, sabe? Não deu muita expectativa. Aí eu falei com a Ruth falou, não, é isso mesmo, vai. Esse negócio de distância não tem problema não, vai, né, vai. Então, se você quer casar, é solteiro, quer casar, está orando, depois você passa lá para receber uma oração da Ruth, que é unção de casamento, ela tem, mas é uma família muito especial. O Odemir, nossa igreja, ela ficava num sopé de um morro, no lado esquerdo. No sopé do morro, no lado esquerdo. À direita ficava a penitenciária estadual. Naquela época não tinha penitenciária, presídios nas cidades pequenas. Era um presídio centralizado na capital. Antigamente era assim, né? E nós, os jovens que morávamos naquele morro, nós tínhamos 2 opções. Ou nós íamos para a esquerda, ironicamente, para a esquerda, para a igreja, ou outros iam para o presídio. Era um morro violento, um morro que a gente foi criado no meio da criminalidade, mas tinha uma igreja pregando o evangelho. E tinha um pastor, o pastor Odemir, que ele ficava na porta da igreja, ele sabia, eu acho que ele sabia, a hora que os jovens desciam o morro. Então ele dizia, você precisa vir à igreja, você precisa se converter, Jesus está voltando. E a gente, com medo que Jesus voltasse, né, acabava indo para a igreja. Eu tenho 57 anos e eu posso testemunhar aos irmãos que com 57 anos eu ainda não vi um movimento na igreja como eu vi quando eu era adolescente, na época que o Odemir pastoreava a igreja. Foi uma grande bênção. Rapazes que eram usuários de drogas foram para a igreja, traficantes de drogas foram para a igreja, as prostitutas do lugar, algumas foram para a igreja,
E isso, eu estava dizendo para a Ruth, isso formou o meu DNA de pastor. No meu DNA tem isso, tem a vida deles e as coisas que a gente viu acontecer na igreja quando era jovem, né? Nós fomos estudar teologia, estudamos teologia, mas essas são as marcas que impulsionam o nosso ministério até o dia de hoje. Eu sou muito, mas muito grato a Deus pela vida do Odemir, que está descansando na eternidade, e pela vida da Ruth. Eu e muitos outros meninos, Ruth, meninos que só encontraram esperança na igreja, né? Alguns outros são pastores, outros são presbíteros da igreja, outros são plantadores de igreja sem ser pastores, outros são médicos, outros são advogados, e nós aprendemos ali a palavra de Deus com a Ruth e com Odemir. Eu serei eternamente grato pela vida desses nossos pais espirituais, que colocaram o DNA de Deus na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no passado e pela alegria que o Senhor nos dá no dia de hoje. Dito isso, nós vamos trabalhar, estudar, meditar sobre a Páscoa. E eu queria adotar uma metodologia simples, só com 2 pontos. A vida, que é a identidade de Jesus, quem era Jesus. E eu queria também meditar sobre a morte. A morte diz respeito ao propósito de Jesus, o que ele veio fazer. Quem era Jesus? A sua identidade, qual era o seu propósito, o que ele veio fazer. E nós sempre vamos ficar no Evangelho de Marcos, no livro do evangelista Marcos, e pedindo a Deus que essa Páscoa seja uma Páscoa abençoada, uma Páscoa diferente, que a gente descubra não um poder que há em nós, porque as pessoas hoje estão ensinando isso, que há um poder em nós, há uma vontade em nós. As pessoas hoje estão ensinando isso, mas queria meditar na Páscoa numa outra perspectiva, num poder que entra em nós, através do Espírito Santo, através do poder da cruz, através do poder da redenção de Deus em nossas vidas. E o texto que nós vamos começar está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 35, e o pastor disse que eu tinha bastante tempo, que os irmãos estavam acostumados a ouvir mensagens longas, é isso mesmo? Ouve por obrigação, né? Ouve por amor, por obediência. Mas eu vou tentar ser objetivo. A narrativa que eu escolhi a respeito da vida de Jesus começa dizendo assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O verso 35. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então,
esse texto, no primeiro momento, ele diz que Jesus levantou-se bem cedo e ele foi para um lugar solitário orar. Não era uma oração superficial, era uma oração profunda, e além de ser uma oração profunda, era uma oração duradoura, tanto que Pedro, Simão, quando foi encontrar-se com Jesus, ele ainda estava orando. Ele saiu de madrugada para orar, e Pedro foi atrás dele e encontrou ele orando. Então, Pedro chamou, deu a notícia: todos estão te procurando. E Jesus diz assim: vamos para um outro lugar, para que eu possa pregar. Vamos para o outro lugar, para outros povoados vizinhos, para que eu também pregue. Foi para isso que eu vim. É bastante interessante, nós estamos perguntando pela identidade de Jesus. Quem Jesus era? Irmãos, Pedro dá a notícia: tem muitas pessoas te procurando, as pessoas estão à sua volta, as pessoas querem te encontrar. E Jesus então diz assim: vamos para um outro lugar. Ele não quis estar aonde havia muitas pessoas naquele momento. Na verdade, ele fugiu da popularidade, ele fugiu do alvoroço, porque Jesus sempre se interessou muito mais pela qualidade do que pela quantidade de pessoas. Algumas pessoas vinham ouvi-lo, pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam ser abençoadas, pessoas que procuravam até por curiosidade, para ver o que Jesus era capaz de fazer. Elas queriam ver o movimento, elas queriam ver a manifestação, elas queriam estar perto daquele que poderia fazer um milagre. E Jesus consegue detectar isso. Essas pessoas aqui não estão totalmente de coração. Elas estão aqui pelas coisas que eu faço e não por aquilo que eu sou. E eu penso que na Páscoa nós temos que meditar um pouco sobre isso. Por que nós estamos procurando Jesus? Por que nós estamos aqui nessa noite? Pelo que Jesus faz ou por aquilo que Jesus é? Ouvi uma história, eu acho que não é verdadeira, porque algumas histórias elas servem só para nos ensinar. Diz que o menino gostava muito de jogar futebol, ele era apaixonado por futebol. Eu acho que ele era palmeirense, porque gostava muito de futebol. O pai dele era um homem muito atarefado, ligado ao trabalho, um homem com a agenda cheia. Mas o pai gostava também de esporte, não de futebol. O pai gostava de basquete. O pai, de vez em quando, tentava alguns arremessos. O pai, de vez em quando, tentava alguns passes. E o menino gostava muito, mas muito de futebol, e no dia do aniversário do menino, o pai perguntou: vou lhe dar um presente, o que você quer? O menino gostava de... E o pai? Então o menino disse assim: eu quero uma bola de basquete. Mas o menino não gostava de basquete. O menino queria jogar com o pai. O menino queria estar perto do pai. O menino queria que o pai desse tempo a ele e ele tempo ao pai. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento na espiritualidade em que muitas vezes nós estamos buscando um presente de Deus.
aquilo que Deus pode fazer, e Deus faz, porque Ele é poderoso, aquilo que Deus pode dar, e nós estamos evitando o relacionamento. O menino estava mais interessado na companhia do pai do que em presentes, em alívio, em coisas extraordinárias. Nessa Páscoa, o que nós estamos buscando? Quem nós estamos buscando e por que nós estamos buscando? E o nosso compromisso é com a narrativa. Então nós entramos no capítulo 2, a partir do verso de número 1, vai dizer assim: poucos dias depois deste que nós lemos, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, pregando. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura de teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Que cena linda, que cena maravilhosa. O que aquele homem doente procurava? O que aqueles 4 homens também procuravam? Porque eles levaram o homem para estar lá. Eles levaram um homem procurando cura, procurando restauração, procurando um milagre. E de repente, quando eles baixam um homem na presença de Jesus, Jesus diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Eles estavam procurando cura, milagre, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Penso que aqueles homens disseram: não foi isso que nós viemos buscar, não foi isso que nos trouxe aqui. Aliás, tanto trabalho para fazer esse homem descer até a presença de Jesus, para ele não dar uma palavra de cura, e sim uma palavra de perdão. Se fosse eu, se fosse você, possivelmente nós diríamos: não foi isso que eu pedi para Deus. Você já disse isso? Não foi isso que eu pedi para Deus. Eu tenho um problema mais urgente, mais emergente. A minha necessidade é outra. Irmãos e irmãs, Jesus sabe o que o paralítico não sabe. Jesus sabe o que nós não sabemos. Jesus sabia que ele tinha um problema mais grave do que a doença física. Ele tinha um problema na vida espiritual. Ele tinha um problema no coração espiritual. E eu penso que esse é o grande desafio da espiritualidade. Penso que esse deve ser também o nosso desafio nessa Páscoa. O que nós precisamos? O que eu preciso é o que eu estou buscando? O alívio de um sofrimento. Claro, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar necessidade. Sofrimento não é bom para ninguém, e é verdade que Deus transforma todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, mas isso é graça, e o sofrimento não é uma coisa legal, a não ser que Deus tenha um propósito muito especial nisso. Eu estou buscando a cura, eu estou buscando o alívio do sofrimento, eu estou buscando a cura
daquilo que alguém fez comigo, talvez nós não estejamos buscando o que realmente precisamos buscar. Nós não estamos buscando talvez o que realmente importa. O maior problema da vida espiritual daquele homem não era o sofrimento, apesar de ser uma situação que merece graça, misericórdia, merece acolhimento, mas o seu maior problema era a sua condição espiritual. É bom que Deus nos abençoe, é bom que Deus faça coisas maravilhosas na nossa vida, mas o melhor é Ele tratar das coisas profundas do nosso coração. Poucos dias, não vou dizer o nome, porque essas coisas agora de redes sociais, elas se espalham, mas poucos dias, um moço, um jovem, talvez uns 40 anos, um moço muito bonito, um jovem muito bonito, casado, com uma moça muito bonita, e 2 filhinhas muito lindas. Então ele cometeu um pecado, ele fez aquilo que não devia e estava causando um grande problema para a sua família. Então ele veio me procurar e ele disse: eu estou aqui humildemente, o que você disser para eu fazer, eu vou fazer, porque eu tenho a intenção de salvar a minha família. E eu tinha orado para que Deus me desse sabedoria para falar com aquele homem. Então, quando ele disse: eu vim aqui para salvar a minha família, eu disse: calma, a sua família é salva, porque a sua esposa, ela vai desde 15 anos na igreja. Fui eu que a batizei quando ela tinha 15 anos. As suas filhas vão na igreja rotineiramente. Quem precisa de salvação é você. Elas não precisam. E eu, daqueles pastores que já está ficando velho e às vezes fala bastante, disse: se você não cuidar mais dela, vai ter outro que cuide, porque ela é muito bonita, elegante, é rica e tem 2 filhas maravilhosas. Tem gente que cuida, não se preocupe. Você precisa salvar a sua vida. Você veio com um propósito errado. Você não está aqui para salvar a sua família, você está aqui para pedir a graça de Deus para a sua vida e curar o seu coração que está doente, com a doença do pecado. Irmãos, pecado não é só mentir, cobiçar, adulterar. Pecado é ignorar Deus. Esse é o maior problema e o principal problema da vida espiritual do ser humano. Pecado é ignorar Deus, é viver sem fazer referência a Jesus. O seu principal problema não é o que você pensa. Talvez o principal problema esteja no coração. E os irmãos, para perceberem quem é Jesus, é aquele que confronta não os problemas periféricos da vida, mas o principal problema da vida do ser humano. Jesus sabia que quando a cura chegasse, alguns dias depois, a euforia e a alegria também acabaria, e ele voltaria a ser uma pessoa infeliz, um homem com as pernas curadas, mas infeliz, um homem que consegue andar, mas infeliz. Por isso ele disse: perdoados estão os teus pecados. Jesus, com isso, ele quis dizer que todas as alegrias nesse mundo, elas são passageiras, elas vêm e acabam. E sejamos sinceros, irmãos, até as nossas próprias alegrias, nós que estamos no reino de Deus. Você já sonhou por muito tempo em adquirir alguma coisa
e quando você adquiriu, que bom, que ótimo, que alegria, sou grato a Deus. E uns 3 meses depois, você já não estava mais naquela euforia, você não estava mais naquela alegria. Guto, eu e Ivani, nós sonhamos, nós somos casados há 34, acertei, né? Casamos em 90, no dia 3 de março, que foi, acertei tudo certinho, não estou devendo nada, né? Nós sonhamos por muito tempo, era o nosso sonho de jovenzinho. Nós olhávamos uma caminhonete e o nosso sonho era comprar uma caminhonete. Eu sei tudo sobre caminhonete, acompanhei a evolução das caminhonetes, D10, D20, a gasolina, a óleo. Eu era apaixonado por caminhonete. Agora a Vani disse, as meninas já estão casadas, não estão mais em casa, dá para a gente fazer uma grande loucura. E nós compramos uma caminhonete, usada, mas compramos. Sonho de 34 anos. Eu já estou acostumando com a caminhonete. Eu já não tenho mais aquela euforia que tanto esperei. Parece que a nossa vida, eu estou feliz, sou grato, mas aquela empolgação já acabou, né? Já acabou. Alguém perguntou para o C.S. Lewis, por que isso acontece? Por que a nossa alegria, ela é passageira? Porque é uma grande pergunta, né? E C.S. Lewis, então, na sua sabedoria, ele disse, porque se a nossa alegria aqui nesse mundo não for passageira, Deus fez isso, nós não queremos ir para a eternidade, nós vamos querer que o céu seja aqui, e que a nossa vida se finde aqui, e que a nossa vida seja toda aqui. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desafios, eles não são o que existe de mais importante em nossa vida. Não é. O que existe de mais importante na nossa vida é Deus. É conhecermos Jesus, é sabermos verdadeiramente o significado da Páscoa. Seus sonhos são importantes, seus desejos são importantes, mas na lista de prioridade de Deus está o seu coração, a sua vida espiritual, o seu estado, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Isso, para Jesus, é o mais importante. Por isso que alguém um dia disse, olha, quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto, Deus não faz brincadeira de mau gosto, mas ela disse, quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto, Ele realiza os nossos sonhos. Para ver como que a gente se vira, agora está na sua mão, agora aconteceu, agora vamos ver o que acontece. Jesus não fez uma brincadeira de mau gosto com o paralítico, não realizou o sonho dele. Jesus mexeu no que realmente ele precisava, e nem permitiu que o paralítico pensasse que Deus estava realizando o seu sonho, porque ele disse objetivamente, os teus pecados estão perdoados. Irmãos e irmãs, por que muitas vezes os nossos desejos, os nossos objetivos, os nossos sonhos não se realizam? Por que será? Porque Deus não quer que pensemos que o nosso sonho é mais importante do que a nossa necessidade. Você sabe distinguir sonho, desejo, objetivo da sua maior necessidade? De fato, o sonho do homem era ser curado, o sonho do homem era voltar a andar, porque afinal de contas, ele até se expôs quase que ao ridículo, passou tanta dificuldade para ter o seu desejo realizado.
mas, desculpa, decepcionar um pouco, na minha opinião, mas os seus sonhos não são mais importantes do que as suas necessidades. Os seus sonhos não são mais importantes do que a sua vida espiritual. Os seus sonhos não são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Nós precisamos descobrir a cada dia quem é Jesus. E não somente quem é Jesus, e sim do que realmente nós precisamos. De fato, nós também precisamos construir a nossa identidade e saber qual a identidade de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que é complicado entender as coisas, porque do ponto de vista social, as pessoas dizem assim: eu determino quem eu sou. Posso ter nascido homem, mas se eu determinar ser mulher, é isso que eu sou. As pessoas, do ponto de vista social, acreditam dessa forma. Do ponto de vista individual, as pessoas acreditam o que elas colocam no perfil das suas redes sociais. E outros ainda formam a sua identidade, quem eles são, pelo que os outros disseram. Os outros tentam definir quem somos. São os rótulos. Você é gordo, você é magro, você não aprende, você é burro, você não vai ser nada na vida, você tem o dedo podre para relacionamento. Quando eu ouço isso, eu me arrepio. Tem esse ditado lá onde eu moro, que as pessoas que não se acertam no relacionamento têm dedo podre para relacionamento, né? E essa não é a nossa identidade. Isso não é o que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós somos amigos de Deus, independente do que nós façamos, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Se você faz coisas boas, que ótimo, é para isso que nós estamos na igreja, para sermos discipulados e aprendermos a fazer coisas boas, e você é filho de Deus por isso. Mas se você fez coisas ruins, se você não foi um pai muito legal, se você não foi um marido, se você foi um marido ausente, Deus também ama você. Deus também ama você. Não tem nada que façamos de bom para Deus nos amar mais. E não tem nada que tenhamos feito de errado que vai impedir Deus de nos amar. Tem uma figura, uma cena do Novo Testamento que fala sobre Jesus, que me enche o coração. Jesus foi ser batizado e ali algumas coisas extraordinárias aconteceram. O que aconteceu de extraordinário? Uma pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Jesus. Uma coisa extraordinária, outra coisa extraordinária que aconteceu é que quando Jesus estava sendo batizado, veio uma voz do céu. E o que a voz do céu dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Jesus tem 30 anos quando isso aconteceu. O que Jesus fez de milagre até esse momento? Nenhum. Jesus não era um pregador extraordinário, Jesus não fez milagres extraordinários até aquele momento, e mesmo assim, ele era o Filho amado de Deus, e mesmo assim, ele era o Filho amado de Deus. Deus nos ama, e Ele quer curar o nosso coração, porque Ele nos ama. Ele quer tratar a nossa vida espiritual,
porque Ele nos ama, porque nós somos seu filho. Quem é você? Qual a sua identidade? O que você busca na vida espiritual? O que você busca na casa de Deus? Sobre qual plataforma você está construindo a sua vida? Sobre aquilo que os outros disseram de você? Sobre aquilo que você apresenta nas redes sociais? Aquilo que a sociedade diz de você? Se você perguntar para uma pessoa lá em Brasília, onde eu moro, quem é você? Ela diz, eu sou advogado. Não, quem é você? Não o que você faz. Quem é você? Eu sou médico. Não, não é o que você faz. É quem você é. Hoje as pessoas se sustentam nessa base. O que eu faço, mas o que eu faço não é o que eu sou. O que eu faço não é o que eu sou. E é por isso que nós precisamos desse encontro. É por isso que nós precisamos entender o propósito de Deus em nossa vida. Pastor, então quer dizer que está errado aquele homem buscar a cura? Não, não está errado buscar a cura. Estar errado, então, ter sonhos? Não está errado. Ter objetivo para minha família, para minha igreja? Claro que não está errado. O problema é quando nós fazemos do nosso desejo, do nosso sonho, o nosso desejo ser o nosso Salvador. Foi por isso que Jesus disse, olha, você precisa de cura, mas antes de tudo você precisa ser curado, você precisa ter os seus pecados perdoados. Tenho pensado muito sobre isso, tenho lido bastante sobre isso, e tem uma definição que tem enchido o meu coração. O que é idolatria? O que é adorar os deuses falsos? Martinho Lutero, ele disse que idolatria é o amor fora da ordem. Explico. Nós devemos amar os nossos filhos, amém? Nós devemos amar a nossa família, amém? Nós devemos amar a nossa igreja, mas essas coisas lindas que nós amamos, elas não podem estar acima de Deus. Quando elas estão acima de Deus, segundo Martinho Lutero, o amor está fora da ordem. E quando o amor está fora da ordem, nós estamos pecando o pecado da idolatria. Você tem algum amor fora da ordem nesse tempo da Páscoa? É bom nós pensarmos sobre isso. É bom nós nos encontrarmos com Jesus e resolvermos esse problema do amor fora da ordem. No Antigo Testamento, Deus disse que os seus filhos não poderiam ter outros deuses, outros ídolos, outros desejos, outros sonhos, outras ambições acima dele. E sempre que eu li esse texto, eu o interpretava por aquele viés assim, como Deus é ciumento, né? Deus tem ciúme dos seus filhos, Deus é ciumento, mas recentemente eu descobri que Deus proíbe que o seu povo tenha outros deuses pelo seguinte fato, é que os outros deuses são maus, eles são ruins, e eles escravizam os servos. Os outros ídolos dominam, os outros ídolos não têm graça, os outros ídolos não têm misericórdia. Por isso que Deus disse, não terás outros deuses além de mim. Não é porque eu sou ciumento,
É porque se você cair na mão dos outros deuses, eles vão te escravizar, eles vão pedir a sua vida, eles vão pedir a sua servidão. E quantas pessoas hoje se entregam a esses líderes, a esses ídolos da nossa sociedade, ídolos da modernidade. Quantas pessoas se entregam e passam a servir esses ídolos? É o dinheiro, é a profissão, que nós protestantes gostamos tanto do trabalho, é o trabalho, é o entretenimento. Essas coisas são todas coisas boas, mas elas não podem estar acima de Deus. Elas não podem estar acima de Deus. Elas não podem estar acima do toque de Deus no nosso coração. Eu sempre brinco que a gente deve buscar a cura na igreja. Nós temos um momento lá no nosso culto em que nós oramos por todas as pessoas que estão enfermas, para que elas sejam curadas. Eu não digo isso lá, mas vou dizer aqui, já que eu não estou lá, se elas não morrerem dessa doença, elas morrerão de outra, porque elas morrerão. Todos nós vamos morrer um dia. E o coração, e a espiritualidade, e Jesus, e a nossa vida totalmente entregue a Ele. Foi isso que Jesus quis mostrar para aquelas pessoas. Perdoados estão os teus pecados. Você tem um sonho, mas eu tenho uma prioridade. Quase todos nós lemos, assistimos os filmes do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, e tem um capítulo chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, e ele fala sobre Eustáquio. Eustáquio era um menino que odiava a todos e era odiado por todos. Ele era egoísta, maldoso, ninguém conseguia se relacionar bem com ele. De repente, uma das viagens de O Peregrino da Alvorada, ele vai para uma ilha, e Eustáquio entra dentro de uma caverna e encontra um tesouro grandioso, e esse tesouro era guardado por um dragão, e ele adormece em cima do tesouro, e porque pensava como dragão, sonhava como dragão, tinha comportamento de dragão, ele acorda um dragão. Essa é a maldição de Eustáquio. Como resolver isso? Sem solução, não pode embarcar no Peregrino da Alvorada, até que num momento ele encontra Aslan, o leão, que é a figura do próprio Cristo. Então Aslan diz para ele: olha, você precisa ir na piscina de águas claras e se despir completamente e entrar dentro da água. Então, quando ele vai fazer isso para tirar a maldição de dragão da vida dele, ele vê que ele não consegue, porque a roupa de dragão não é fácil de tirar, só com discipulado, só com oração, só com dedicação a Deus é que nós conseguimos tirar essa roupa de dragão. Então Aslan, que é o próprio Cristo, ajuda, e ele disse: só que eu preciso ir fundo para tirar a pele de dragão, arrancar a veste de dragão, e é isso que Aslan faz. E no livro, então, Eustáquio conta a experiência. Ele diz assim: tive medo das suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero.
O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito nas 3 vezes anteriores, com uma diferença: não havia doído antes. E lá estava ela sobre a grama. Só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então, ele me segurou, me jogou na água, ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser menino. Eu havia voltado à minha inocência. Eustáquio foi completamente transformado. Ele achava que a solução da vida dele seria a quantidade de ouro que achou, mas ele se tornou um dragão por conta disso. Ele teve que permitir que Aslan arrancasse a sua roupa de dragão, que Aslan arrancasse a sua pele de dragão. O problema, irmãos, não é desejar. O problema não estava no paralítico em querer ser curado, mas o fato de achar que a cura, o desejo, pode nos salvar, pode nos dar felicidade, pode nos dar alegria. Será que nós estamos pensando sobre isso na Páscoa? Quando Jesus diz assim: filhos, perdoados estão os teus pecados, ele está fazendo de fato algo inesperado. Tanto é que ali os sacerdotes, os religiosos que estavam ali disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Pois era exatamente isso que estava acontecendo. Deus estava ali e ele buscando coisas periféricas, ele buscando coisas importantes, mas que não era o que ele mais precisava, não era aquilo que de fato resolveria o seu problema. Jesus enfrenta os sacerdotes, Jesus enfrenta os judeus que estão ali, e ele diz: isso mesmo, né? É o próprio Deus que pode perdoar pecados. Como quem diz assim: eu sou Deus. A Páscoa é Cristo, a ressurreição é Cristo, e nós precisamos ir mais fundo nessa experiência, desejar que Ele governe a nossa vida, desejar que Ele governe a nossa família, desejar que Ele seja o nosso Senhor. Nosso desafio nesses nossos encontros é descobrir que Jesus não é apenas um realizador de sonhos e de desejos. Ele é Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos levar para a eternidade. Essa é a nossa oração, é para isso que os líderes da igreja estão orando, intercedendo por você todos os dias que antecedem estes encontros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que nessa Páscoa a gente, quem sabe, inverta as prioridades. Quem sabe a gente pare de buscar com tanto afinco coisas importantes
e nos esqueçamos daquilo que é essencial, daquilo que realmente faz a diferença em toda a nossa vida. O que é Páscoa? Páscoa é o que Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos viver isso, vamos orar para isso, vamos aprofundar esse sentimento em todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça nesses dias.